Então vamos começar a preparar a nossa ceia pelos acompanhamentos. Eu peguei mais ou menos aí umas 5, 6 batatas e piquei e já cozi elas na panela de pressão. Os legumes eu já comprei de lata no mercado, mas você pode também comprar e picar tudo bonitinho e cozinhar na panela de pressão. Eu adicionei uva passa, mas se você não gosta, não precisa adicionar. Mais ou menos aí meio quilo de frango cozido e já temperado, tá, gente? Coloquei molho de tomate e sal, batata palha e quase o pote inteiro de maionese. Eu gosto de usar bastante essa Hemmer porque ela fica bem gostosa. E, gente, essa base de receita você pode fazer a salada de batata e a maionese. A única diferença é que você não vai adicionar nem o frango e nem a batata palha. Aí você consegue fazer 2 receitas diferentes. Pra mim, toda ceia tem que ter farofa. Então eu começo aí pegando mais ou menos 250 gramas de bacon. Eu já compro picado, mas você pode picar em casa sem problemas. Eu gosto de facilitar, tá, gente? Eu deixo ele soltar bastante gordura e depois eu venho adicionando a cebola, você pode adicionar alho, todos os temperos que você gosta. O segredo aqui é adicionar as coisas que você gosta. No meu Chester veio fígado, veio coração, que eles mandam dentro do frango, na verdade separado num saquinho. E aí eu gosto de usar na farofa, mas se você não gosta, pode utilizar só bacon e a carne da sua preferência. Tá? E aí eu vou adicionar 1,5 colher de margarina para deixar a nossa farofa bem molhadinha. E aí você pode adicionar a farinha que você mais gostar, tá? Pode ser flocão de milho, pode ser farinha de mandioca, enfim, a farinha que você mais gostar. Eu às vezes utilizo até a própria farofa pronta mesmo, para ficar com um gosto bem forte, que é o que eu gosto. Ah, e verdade, não esquece de acertar no sal também. Agora chegou o momento de preparar o prato principal. Vou começar passando para vocês um temperinho, uma marinada para você passar no seu Chester, mas pode ser também frango normal, pode ser em peru, enfim, o que você tiver aí na sua ceia de Natal. Então são 2 colheres de manteiga ou margarina, 2 colheres de cebola bem picadinha e um limão inteiro. Eu aconselho a deixar essa misturinha, sabe, você passar um dia antes. Ah, e não esquece de acertar o sal também. Muitas vezes está escrito lá no pacotinho que já vem temperado, mas assim, gente, o tempero é muito fraquinho, então eu gosto de fazer essa marinada. E aí você vai acrescentar o tempero que você mais gosta. Esse aí que eu tô usando é chimichurri misturado com Edu Guedes, tá bom? E eu decidi também adicionar mais um temperinho, que é um temperinho que a gente compra pronto aqui no mercado, chama tempero Fit Frango. Tem abóbora, tem várias coisas. E você pode utilizar aqueles que você mais gosta. Agora nós vamos pegar um pincelzinho de silicone e vamos começar a passar essa misturinha no frango. E uma dica que eu dou pra vocês, se vocês quiserem dar uns 10 segundinhos no micro-ondas pra dar uma derretidinha, vocês podem colocar, tá? É só pra dar uma derretidinha mesmo na manteiga, caso a manteiga seja gelada. E aí, gente, a dica é passar nos lugares onde tem menos gordura no frango. Sabe ali o peito, que normalmente costuma ficar mais seco? Capricha, porque ali que precisa dessa gordura. Então passe bem ali em todo o frango, mas principalmente na parte do peito, que você vai ver que esse frango vai ficar muito suculento. Depois que você terminar de passar em todo o frango, você vai fechar ele com papel alumínio, papel filme e vai deixar aí pelo menos de 12 horas. Eu aconselho de deixar de um dia para o outro, para esse frango pegar bastante o gosto do tempero. Uma outra opção mais barata seria fazer o tender, né? Para quem não sabe, o tender é um presunto. E eu também já aproveitei e peguei ali uma coxa sobre coxa. E eu vou utilizar essas 2 carnes que já vem temperada, inclusive a coxa sobre coxa já vem com tempero, então não precisei marinar o frango, certo? E aí eu pedi pro meu marido fatiar o tender, e o que vai ter de especial tanto no tender quanto na coxa sobre coxa vai ser um molho de barbecue. Gente, a gente fez o ano passado, nossa, que delícia, eu vou ensinar pra vocês. Vou começar adicionando um sachê de barbecue e 1 laranja e meia. Mais ou menos 1,5 colher de azeite. Se caso você não tiver, você pode substituir pela margarina, pela manteiga também, que dá certo. E você vai acertar no sal. E depois você vai tirar a semente de laranja e você vai misturar o molho.
tá? Depois que eu misturei, eu achei que ficou muito mole, então eu acrescentei mais um sachê. E aí você vai colocar no micro-ondas por mais ou menos aí 1 minuto e meio, 2 minutos, ou você pode colocar na panela também e esquentar esse molho. E eu acrescentei depois que eu já tinha assado as carnes. Mas se você quiser assar também, colocar um molho depois, fica a critério seu. Mas eu preferi assar primeiro as carnes e depois colocar um molho. Achei que assim ficou melhor. Para sobremesa eu vou estar ensinando esse creme base que você pode saborizar e fazer a sobremesa que você quiser. Pode ser pavê, enfim, várias receitas você consegue fazer com esse creme. Então você vai utilizar leite condensado, mais ou menos a medida de 2 latinhas de leite condensado, 1 latinha de creme de leite ou caixinha de creme de leite, a medida do leite condensado com leite integral, 2 colheres de amido de milho, essência de baunilha e 2 gemas de ovo, sem as claras, tá bom? Você vai bater tudo com um fouet, como eu tô fazendo no vídeo, e vai esperar engrossar, tá bom? Depois você pode saborizar com leite em pó, com chocolate, com o que você quiser, tá? Pra ficar diferente, pra que o seu creme não fique o mesmo creme para várias receitas. Você pode saborizar com o que você quiser. A primeira sobremesa que eu vou estar fazendo com esse creme vai ser o bombom de uva ou surpresa de uva, eu não sei como é que chama aí na sua cidade. E nós vamos então colocar uma camada de creme e nós vamos utilizar uvas verdes ou morango. Eu no caso quis utilizar os dois, achei que ficou bem natalino. Eu coloquei os morangos assim em pezinho para que eles ficassem bonitos assim, sabe? Ficasse uma apresentação bem legal. E eu recomendo vocês utilizarem uva verde, porque a uva normal, sabe? Tanto a rosada quanto aquela mais escura, elas são bem doces, então vai ficar muito enjoativo, tá? Então use uva verde e o morango, porque eles são mais azedinhos. Basicamente, a gente vai fazer uma camada bem generosa, né, com a uva e o morango, e depois nós vamos passar mais uma camada de creme. Agora nós vamos fazer um ganache, que é uma receita super fácil. 1 barra de chocolate para meia caixinha de creme de leite, tá? É só meia caixinha, tá? E aí você vai colocar no micro-ondas por mais ou menos aí uns 30, 40 segundos e vai mexendo até derreter, e é só jogar por cima, gente, fica a coisa mais gostosa do mundo. E aí é só você decorar da forma que você quiser. Fui colocando as uvas ao redor, né, da travessa, e coloquei aí 4 moranguinhos no centro e peguei o ganache de chocolate branco para fazer uns risquinhos, e simplesmente ficou lindo e muito gostoso. Natal e fim de ano brasileiro pede um pavê, uma receita super barata, econômica e fácil de fazer. O creme que a gente já fez, coloquei umas bolachas de maisena, que essas são de chocolate. E para ele ficar um pouco diferenciado, o que eu fiz? Eu joguei por cima cacau, mas você pode utilizar chocolate em pó. Eu só não recomendo utilizar chocolatado, senão vai ficar muito doce. E depois você vem, sabe, com aquelas bolachas da Bauducco, ou tem também da Nestlé, que elas têm tipo um chocolate por cima. Ai, gente, o seu pavê vai ficar diferenciado, vai chamar atenção, mas vai ser aquele pavê fácil e simples de fazer. Agora chegou a hora da gente fazer o primo rico do pavê, gente, que é o tiramisu, uma receita italiana, bem parecida com o pavê. Nós vamos pegar um café expresso, ou você pode pegar um café coado também, vai fazer um café bem forte, daqueles que é quase impossível de beber. Vai pegar as bolachas de champanhe, vai molhar a bolacha de champanhe no café e vai colocar o creme que a gente fez. Mas, para ficar com gosto real de tiramisu, você vai adicionar mascarpone ou cream cheese nesse creme, tá bom? Mas se não tiver como também não tem problema, é só pra ficar com um gosto diferente do pavê. E aí, adicionando esses queijos, né, que mascarpone e cream cheese, ele é um tipo de queijo, mas ele não é salgado, tá, gente? E confie que fica muito bom. Você vai fazer essas camadas de bolacha champanhe e desse creme do tiramisu. E aí você vai montar numa travessa, vai finalizar com cacau ou com chocolate em pó. E, gente, essa sobremesa fica assim muito diferente do que a gente conhece, sabe? Fica com um paladar bem diferente. A última sobremesa que eu vou ensinar pra vocês vai ser uma torta de floresta negra. Nós vamos começar higienizando as cerejas. Você já pode comprar a cereja em calda pronta. É que eu tinha achado as cerejas no mercado, então decidi fazer. Meia xícara de água, 5 colheres de açúcar, uma colherzinha de essência de baunilha e meia laranja.
E aí nós já vamos colocar a cereja, já pode colocar com cabo, com caroço, que depois a gente vai retirar. E o ponto é esse aí, quando a água estiver reduzida bem e estiver borbulhando. Nós vamos passar para um recipiente de vidro e quanto mais tempo você deixar, mais gostosas elas ficam. Agora nós vamos fazer a base da nossa torta. Eu vou estar utilizando essas bolachas maisena de chocolate. E o certo é passar no processador. Na época eu não tinha, então eu bati com molho de macarrão mesmo. Misturei 2 colheres de manteiga derretida e coloquei para assar no forno por mais ou menos uns 15 minutinhos. Porém, gente, tem que ter a forma com fundo removível, porque se você não tiver, vai acontecer isso aí. Vai quebrar tudo. Então tem que ter esse tipo de forma que o fundo sai, porque aí é certeza que vai dar certo. Mas já que a base da torta tinha quebrado, decidi pegar uma travessa de vidro para montar na travessa mesmo. Então fui fazendo camadas de bolacha, aquele creme que eu já ensinei vocês. Esse daí eu só adicionei chocolate branco, tá? Para ficar com gosto mais parecido com Floresta Negra. E por cima desse creme de chocolate branco, eu vim colocando a cereja em calda. Eu não coloquei o potinho tudo, eu coloquei só uma quantidade para não ficar muito enjoativo. E aí depois eu fiz mais uma camada, então, de bolacha. E ficou muito gostoso. E para finalizar, eu vou fazer mais uma ganache, é a mesma receita. Uma barra de chocolate para meia caixinha de creme de leite. Eu fiz com esse chocolate garoto, eu achei que ficou mais gostoso. Então, vai muito da marca do chocolate. E decidi colocar uma cereja em cima para fazer uma decoração, gente. Ficou simplesmente lindo. E esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado da nossa ceia de Natal. Façam na casa de vocês e comentem aqui embaixo o que você achou dessas receitas. Essa receita eu fiz e eu simplesmente amo cada coisa, gente. É tudo muito gostoso. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, já aproveita para se inscrever, deixar seu like, o seu comentário e compartilhar o vídeo com aquele seu amigo ou a sua família que vai fazer uma ceia de Natal bem gostosa para você. Um beijo e até o próximo vídeo.